Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hard, de volta com as análises de placas-mãe. Hoje eu vou trazer a primeira H310 que está passando aqui pelo canal. Eu tenho vários vídeos de placas-mães E370, B360, H370, várias placas AMD também, você pode conferir na playlist de review aqui do canal. E hoje nós vamos ver uma das placas mais básicas para quem pretende montar Intel 8ª ou Intel 9ª geração, CPUs como 8100, 8400, enfim. Essa aqui é a placa-mãe Asus Prime H310 MEBR de fabricação nacional. Os componentes são importados, obviamente, mas ela é montada na Zona Franca de Manaus. Nesse vídeo eu vou focar nas características técnicas da placa, a gente vai fazer uma análise do VRM e testes com CPUs que está na lista oficial do fabricante, o i3 8100, o i5 8400, dois CPUs muito prováveis de ser usados aqui, além de um teste um pouco mais específico, um i7 8700K, que está na lista de suporte oficial. Será que a gente vai conseguir bons resultados mesmo a placa não tendo um dissipador no VRM? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com isso também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardware, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos começar aqui então com um rápido unboxing da Prime H310 MEBR, fabricação nacional. Aqui ele tem o selo 5 vezes proteção 3, onde há algum circuito de proteção nos slots de memória, rede LAN, componentes, processador, painel traseiro. Aqui você vê a foto da placa, ok? Então, como é uma placa básica, não espere muita coisa aqui dentro. Na verdade, a gente vai ter apenas dois cabos SATA, um DVD de drivers, um folheto. Isso aqui é um suporte de fixação para M2 de plástico. Eu nunca tinha visto isso aqui. Aqui tem um desenho de como ele funciona. E o espelho traseiro, tá? Nada demais aí. Então vocês estão vendo o visual da placa. Realmente não tem muito o que comentar com vocês porque ela é bem simples. Ela é uma placa padrão Micro ATX, uma versão um pouco menor, 22,6 por 18,8, porque a quantidade de componentes é menor e menos espaçada em relação a outras placas-mãe. A gente tem aqui apenas dois conectores para fan, sendo um chassi fan e um CPU fan aqui na parte de cima. Então essa é uma placa bem pobre em relação a headers para fãs. Caso você use mais de uma fan no seu gabinete, o que é bem provável na maioria dos gabinetes, você vai precisar usar um splitter para fãs ou ligar diretamente a fan aí no 12 volts através daqueles adaptadores de Molex para 4 pinos desse tipo aqui, ok? Por ser uma placa extremamente simples, que não faz overclock, o circuito de alimentação VRM também é igualmente simples, sem sequer um dissipador aqui nas fases do V-Core. É bem popular, é bem comum a gente ver essas placas mais baratinhas sem dissipador, que é um item importante, especialmente dependendo do CPU que você utiliza. Então são 3 mais uma fases, 3 para V-Core, 1 para gráficos integrados. Os MOSFETs aqui utilizam 2 UBIC-SEMI QM3056 de baixa, que a gente vê aqui, e um UBIC-SEMI QM3054 de alta. A gente vê os drivers MOSFET aqui na placa visíveis e o PWM controla todo esse circuito de forma digital, ASP1401CTB. Tem mais um circuito aqui de alimentação para uma alimentação secundária, o VCCSA. O circuito termina com capacitores sólidos 5K e os indutores R68, conector de alimentação simples de apenas 4 pinos. Por esse motivo, na minha opinião, já deveria ser limitado quais CPUs deveriam ser utilizados nessa placa. O site do fabricante informa que mesmo um 9900K pode ser utilizado aqui, o que é, na minha opinião, um absurdo. Então, eu vou fazer os testes com os CPUs mais prováveis de serem usados, que é o 8100, o 8400 e também o 8700K como um teste aí um pouco mais agressivo. Testando uma renderização no Blender por 15 minutos com temperatura ambiente por volta dos 35 graus, o VRM se manteve em temperaturas amenas ao usar o 8100 com picos de 63 graus. Ao usar o 8400, que é um CPU melhor, 6 núcleos e tal, o pico aumentou para 84 graus, ainda uma boa temperatura sem que
traga aí redução de desempenho ou maiores riscos para o circuito de alimentação. No entanto, quando a gente usou o 8700K, que é oficialmente suportado segundo o site do fabricante, nós vemos altíssimas temperaturas no VRM com picos em 114 graus, e o problema não é apenas a alta temperatura, mas é o throttling. Começa a reduzir a frequência para que o VRM tente manter a temperatura mais baixa. Então o CPU que trabalha tipicamente em 4.3 GHz passa a trabalhar em 3.6 GHz. É uma redução aí de 700 MHz que o próprio sistema faz para tentar amenizar esse problema de alta temperatura. Ainda assim, foi possível utilizar o CPU em estoque com ressalvas, né? Porque não é bom deixar os componentes trabalhando em alta temperatura como a gente viu aqui, porque pode trazer sim problemas a médio e a longo prazo, especialmente se você usa em um gabinete mal ventilado, em uma cidade muito quente. Bom, a placa tem apenas 2 slots de memória, que é bastante típico entre as placas A320, ela suporta a frequência de até 2666 MHz em dual channel sem possibilidade de overclock. Porém, com i3 8100 e inferior, como o Pentium também, a placa só permite usar a frequência em 2400 MHz, mesmo que você use uma memória de 3000, 3200, não importa, só vai rodar 2400. Com o i5 8400 é possível utilizar a memória em 2666 MHz, mas também não sobe além disso, porque é o limite máximo dessa placa-mãe, ok? Então aqui na parte lateral a gente vê a primeira porta SATA, que não fica em conflito com o PCI Express, então você pode usar uma placa grande aqui que você vai poder usar essa porta SATA também. E no geral, 4 portas SATA é o que a maioria das pessoas precisam, né? Não é todo mundo que vai usar 6 portas SATA de placas melhores como o B360, enfim. Aqui a gente tem outras portas SATA, os conectores do painel frontal, o speaker, caso você queira utilizar, não é todos os gabinetes que vêm com speaker hoje em dia. A gente tem o header USB 3.0, 2 USB 2.0 e demais headers aí que é comum em todas as placas mãe. A gente vê que a placa tem um slot M2, a gente vê que todas as placas hoje em dia basicamente trazem o slot M2, porém devido a limitações do chipset H310, esse slot só roda em X2 2.0. Então a largura de banda disponível aqui é de 16 gigabits por segundo, que acaba limitando o desempenho de SSDs muito rápidos, o que não chega a ser um problema porque é uma placa barata. É difícil o cara colocar um SSD que custe 5, 10 vezes mais que a própria placa-mãe. Aqui a gente tem um único slot PCI Express X16, 2x1 para você usar aí com alguns componentes como placas de rede Wi-Fi, placas de áudio, embora quando você utiliza aqui esse PCI Express X16, o X1 aqui na maioria das placas de vídeo já vai ser obstruído, porque as placas são dual slot, então na prática você tem um X16 e um X1. Aqui na parte de trás a simplicidade acompanha a placa, você tem a conexão PS2 para mouse e teclado, VGA, HDMI para usar os gráficos integrados, duas USB 3.0, duas USB 2.0, rede gigabit, conexão de áudio aqui para você utilizar aí o áudio on-board da sua placa-mãe. Bom pessoal, vocês viram todos os detalhes da H310ME-BR, uma opção de baixo custo para quem quer economizar o máximo possível, mas ainda assim usar decentemente CPUs aí básicos como Pentium G5400, i3 8100, até o i5 8400 eu recomendo tranquilamente para essa placa-mãe que não tem dissipador no VRM. Vocês viram o teste com o i7 8700K, é claro que é bem difícil alguém colocar um 8700K com uma placa dessa, mas estando na lista de suporte oficial do CPU, pode ter pessoas às vezes mais leigas que vão fazer isso. A gente viu que houve problemas de alta temperatura, houve throttling no CPU, deu para usar, mas não é bom a gente trabalhar com um componente tão quente assim, especialmente no Brasil, porque pode acabar causando danos a médio, a longo prazo. Então a minha recomendação para essa placa é do i5 8400 para baixo, para você ficar tranquilo. Acima disso, um 8700, um 8700K, um 8600K, opte por placas-mãe que tem dissipador no VRM. Geralmente as placas que têm dissipador no VRM são as B360
para cima, certo? Porque aí são placas que têm componentes um pouco melhores, é uma placa que tem mais espaçamento entre os componentes e acaba tendo o dissipador no VRM. O preço dessa placa, esse modelo aqui específico, a gente acha na faixa dos 430, 450 reais, dependendo da loja, o que não é um preço nem tão baixo, nem tão alto. Existem H310 mais baratas e existem B360 mais ou menos na mesma faixa de preço. Então, essa opção é para aquele cara que quer realmente o básico. Se você encontrar ali numa promoção por menos de 400 reais, eu considero uma opção razoável. Para quem pretende ter uma placa um pouco melhor para futuros upgrades, para usar CPUs aí um pouco mais exigentes, a minha recomendação sempre é evitar placas mãe que não tem dissipador no VRM. Muito em breve vou trazer mais reviews de placas-mãe H310, por exemplo, esse modelo aqui, TUF Plus Gaming, que tem MOSFETs diferentes, tem componentes um pouco melhores. Depois eu vou trazer para vocês a B360M Plus Gaming, e essa aqui tem dissipador no VRM. Eu vou repetir os mesmos testes para a gente ver o que deu aí, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço e até mais. Não se esqueça de deixar o seu comentário com as suas sugestões de testes aqui no canal. Um abração e até mais.